Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui pra encerrar uma série de vídeos, então dá até um aperto no coração. E é uma série de vídeos em que eu compartilhei com vocês todos os semestres de arquitetura e urbanismo, que foi o curso que eu fiz. E agora já estou formada. Esse vídeo aqui vai ser meio que assim, uma bagunça meio que das matérias que eu fiz no meu 9º e 10º período da faculdade. Por conta da pandemia, a grade bagunçou um pouco. Se você assistir todos os vídeos, você vai entender, principalmente no último vídeo que eu explico melhor assim como ficou. Mas enfim, vai ser um vídeo assim de encerramento, porque no final, inclusive, a gente tava fazendo... Um ano tinha 3 semestres ao invés de 2, então, enfim, ficou meio diferente, assim, do que seria normalmente, sabe? Por isso que a divisão de semestre ficou um pouco bagunçada depois. Mas, basicamente, assim, o que eu fiz foi adiantar algumas matérias antes, assim, matérias mais pesadas. Aí depois eu fiz com algumas matérias também TCC 1 e aí por fim eu fiz TCC 2 em um semestre inteiro separado. Isso foi tudo planejado, tá? Desde o início da faculdade eu comecei a adiantar algumas matérias e eu já pensava em deixar TCC 2 sozinho lá na frente. Por conta da pandemia, meio que eu me formei um semestre depois por ter deixado TCC 2 sozinho pra eu fazer depois. Porém, a pandemia bagunçou tudo, né? Então, ao mesmo tempo, eu meio que me formei certo também, porque, enfim, ficou uma bagunça. Tiveram bem poucas pessoas que se formaram da minha turma, né? Um semestre antes do que eu, a maioria se formou comigo e ainda tem gente, né, que vai se formar. Ficou bem bagunçado mesmo, mas enfim. Então, vou começar aqui a falar pra vocês as matérias. Vou falar sobre alguns trabalhos que a gente fez durante a matéria também. E já quero pedir pra vocês, gente, um like nesse vídeo, comentário também, porque isso apoia muito meu trabalho. E olha o esforço que eu tô tendo, viu? Já tô formada e tô aqui, ó, tentando relembrar dos trabalhos que eu fiz. Revisitei vários trabalhos pra saber o que falar pra vocês de cada um deles. Porque de verdade, gente, a gente esquece. Mas vamos lá então. Primeiro que eu quero falar é gestão de projetos. E, gente, de verdade, assim, esse trabalho de gestão de projetos não levou em lugar algum. É aquele professor que ele não dá muita aula. A gente já fez, por exemplo, engenharia de avaliação com ele. Eu falei no vídeo passado, se eu não me engano, foi com ele também. Gente, faz um tempo já que eu saí da faculdade, parece que meu cérebro tá apagando tudo. E nem faz muito tempo, faz tipo um mês. Mas porque eu já tô há 6 meses só com TCC, talvez seja isso, enfim. E alguns trabalhos que a gente fez foi, por exemplo, o cronograma de obra, que foi interessante, mas como não foi muito explicado, assim, foi meio que um negócio meio jogado, assim, sabe? Então, de verdade, não aprendi muito, não. A gente fez umas outras coisas, umas tabelas parte CPM, eu lembro de uns nomes, assim, aleatórios que não conectam a nada, sabe? Mas vou mostrar aí pra vocês na tela aí alguns trabalhos que foram feitos. Era em grupo, quase tudo em arquitetura em grupo. Olha só, pra mostrar os trabalhos, eu vou estar aqui, ó, com o meu computador pra vocês, tá bom? Então, ó, vamos lá. Essa aí é a pasta de gestão de projetos que a gente fez. E assim, gente, um monte de trabalho que eu não sei direito o que é, né? Então, ó, tem um monte de coisa. Vamos ver se é AP de gastos. Vou abrir também ordem agrupada. Olha só. É tipo um organogramazinho de ordem de coisas pra executar. Tipo assim, até eram umas coisas interessantes, só que faltava explicação e aplicação, assim, de forma geral, sabe? Ó, umas coisas assim, esse nome esquisito que eu tinha falado. Ó, tá vendo? Ó, juntava aqui o cronograma de obra. E aí tinha esses rolês aqui que eu nem lembro o que era. Se você me perguntar o que era isso, eu olho e digo, números. É isso, números. Deve ter relação com isso aqui. Bom, foi isso, gestão de projetos. Projeto arquitetônico 7. Gente, esse projeto foi tipo assim, não foi um projeto. Ele, na verdade, foi um projeto urbano. E uma coisa que eu senti muito é que a minha faculdade, no final, tem um peso muito forte em matéria de urbanismo. Tanto é que era uma coisa que eu amava, adorava. E eu me formei precisando, gente, vamos parar de falar um pouco de urbanismo, sabe? Porque foi muito intenso. Quase tudo aqui vocês vão ver que tá conectado ao urbanismo. E Projeto Arquitetônico 7, na verdade, foi um projeto urbano de requalificação urbana. Então a gente pegou ali um espaço, acho que devia ter o quê? Umas 9 quadras, mais ou menos? Menos, talvez, por aí.
espaço grandinho. Aí a gente fez todo o diagnóstico ali daquele local. Essa parte foi bem legal de fazer uns mapas diferentes ali no QGIS e tal. E aí depois a gente também fez uma proposta para a área, meio que com edifícios meio multifuncionais, assim. A ideia era fazer algo mais bruto, não entrar no detalhe, sabe? As pranchas ficaram meio esquisitas, enfim. Eu não gostei desse projeto, gente, de verdade. Não é um projeto, tipo assim, requalificação urbana que eu não gostaria que tivesse, sabe? Não sei, não gostei. É isso, gente. Vou até mostrar pra vocês, mas assim, fingiam que não viram, tá? Olha só. Primeira etapa do diagnóstico aqui pra vocês verem. Então, a ideia era fazer meio a prancha já como se fossem slides, por isso que a gente nem se debruçou tanto, inclusive as nossas tava bem boa, assim, no âmbito geral, comparando com as demais, os resultados, né? Aqui eram as quadras disponíveis, a gente selecionou ali as que a gente escolheu, eram 5 quadras, na verdade, acho que eu falei 9, né? E aí, ó, análise socioeconômica, essa parte aqui fui eu que fiz. Uso e ocupação de solo. Aí tem várias coisas, ó, tá vendo? Várias análises mesmo, ficou uma análise bem extensa. Análise de muros também, essa daqui fui eu que fiz também. Preço da terra, aspectos físicos, bastante análise, várias análises. Aqui é entorno, então os fluxos, né? Questão de altimetria, ônibus, transporte público. E foi isso, gente. E aí depois, né, a proposta. Uma implantação geral, aí a planta do térreo, como é que seria. Estudo solar também, as quadras, como se desenvolveriam os usos nessas quadras. Uma tipologia geral, que a ideia não era entrar em detalhes, né, mas só ter pelo menos uma proposta básica. Aí alguns princípios que a gente usou, né? Então, quadra aberta, parque linear, fruição pública, fachada ativa. Então, explicando cada quadra e umas perspectivas das quadras sempre, tá vendo? Ó, uma planta isométrica, perspectivas. Aí desse grande espaço aqui que a gente propôs mais como se fosse um parque linear, né? Mais perspectivas, perfis de rua, o antes e depois, né? E obrigada! Foi isso de Projeto 7. Paisagismo 2. Ó, tô até com um sorriso, porque foi melhor, gente. Projeto 7 foi meio caótico, mas Paisagismo 2 eu gostei muito. E eu estava com trauma de Paisagismo 1. Quem lembra? Se você tá em dia com os vídeos aí de matérias, você lembra que eu tive aí uma pequena trauma em Paisagismo 1. E o 2 foi bem legal. A gente fez uma praça também. E essa praça era maior, né, do que a primeira que a gente fez, então a gente começou também fazendo estudo ali daquela região, fizemos as tabelas ali no QGIS também e tal, para entender um pouco mais o contexto, né, das pessoas que moram ali. Aí também tinha um programa lá que a gente tinha que seguir, alguns usos que tinha que ter na praça, então a gente começou dividindo a praça por usos. A nossa praça, ela trabalha com níveis, ficou bem legal, eu gostei muito mesmo do trabalho, tanto é que esse trabalho virou um vídeo exclusivo aqui no canal explicando o projeto da praça. Então tem um vídeo inteiro de eu explicando esse projeto. Então eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês mesmo, porque tem um vídeo inteiro lá no canal, né, gente? Aqui no canal, na verdade, né? Então se você tem interesse, vai lá dar mais uma olhadinha depois. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, isso apoia muito o meu trabalho. E também compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que eles também querem saber como que é também um pouquinho mais do curso de Arquitetura e Urbanismo. Gente, quando eu tava editando esse vídeo, eu percebi que tava faltando a gravação das plantas de paisagismo e também de TCC, tá? Então tô gravando aqui depois, só explicando porque que eu não tô aparecendo ali falando do ladinho. Mas não vou deixar vocês sem conteúdo, sem ver aí também o trabalho. Então aqui foi o diagnóstico, como eu falei, não vou entrar em detalhes, porque tem vídeo específico sobre isso no canal, mas basicamente, deixa eu só dar uma aproximada, ó, todos aqueles diagnósticos que a gente já mostrou no trabalho anterior de projeto, né, só que de outra região, pirâmide etária, enfim, várias coisas, daí tem um pouquinho do histórico também do terreno. A gente continua aqui estudando um pouco a vista, a volumetria do entorno, potencialidade, deficiência, fluxos, enfim, todas aquelas exaustivas análises de arquitetura.
e até o início aqui de uma proposta, né, de algumas diretrizes, principalmente projetuais, que a gente ia seguir na próxima etapa. E aí a próxima etapa, as pranchas ficaram assim, então tem um total de 6 pranchas. A gente explica aqui um pouco o conceito, diretrizes e partido, mudou um pouco, né, claro, mas seguiu bastante a ideia que a gente já tinha um pouco no diagnóstico, tá vendo? Eu gostei muito desse trabalho mesmo. Então aqui a segunda prancha mostra a implantação, legenda, tudo aplicado aqui, como é que ficou, alguns cortes, perspectivas também. Aqui um pouquinho da vegetação escolhida, então tinha que colocar como é que ficaria em cada época do ano. Então verão, outono, inverno, primavera, especificação, né, fotos, enfim, mobiliários também. A iluminação, então aqui, nossa, eu lutei para fazer essa planta, inclusive, a planta de iluminação, uma simulação de como ficaria à noite, né, com os raios de abrangência e tudo mais. Aí aqui mostrando mais um pouquinho da especificação das iluminações também, outra tabelinha, mais perspectivas, aqui um mapinha mostrando, né, onde cada uma das perspectivas está olhando, e foi isso. Planejamento Urbano e Regional 2. Gente, eu falei que é assim, urbanismo na veia, entendeu? Tudo só urbanismo quase. E esse daqui, Planejamento Urbano e Regional 2, deixa eu ver o que eu anotei pra falar pra vocês, porque como eu falei, eu já esqueci. Em Planejamento Urbano e Regional 1, a gente fez o diagnóstico de algumas partes lá de Pinhais. Se eu não me engano, a gente meio que se dividiu, cada grupo fez de uma parte, aí no final a gente juntou todos esses diagnósticos, e aí a gente teve que trabalhar em cima de Pinhais como um todo, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba, tá? Só pra contextualizar quem não mora aqui, né? É importante também contextualizar. A gente teve que produzir mapas em cima desses diagnósticos, e foram mapas de macrozoneamento e também de... Primeiro acho que a gente produziu de zoneamento e aí depois de macrozoneamento. Se eu não me engano, a gente teve alguma coisa de transporte também, mas eu não tenho certeza, gente, já faz um tempo, entendeu? E eu tô aqui com... teve alguma coisa de transporte também. Ó, viu só? A parte do sistema viário, que foi o mapa que a gente produziu também, tá junto com o de zoneamento. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem. Inclusive, vocês vão reparar que a representação gráfica está muito bem apurada. E esse trabalho a gente fez com as meninas do Aura. Pra quem não sabe, elas estudaram na minha sala, né? Então elas que fizeram esse trabalho com a gente no grupo. E elas ficaram com a parte mais de representação gráfica, que é uma parte que elas gostam bastante. Olha só isso, gente. Esse aí é o zoneamento de Pinhais. Então eu vou aproximar, mas tá mais pesado aqui esse arquivo, que era uma prancha gigante, né? Aqui tem um mapa, né, de zoneamento, como é que ficou, as explicações certinho, as macrozonas também, daí depois como que elas foram desmembradas. E aí a gente teve que fazer os parâmetros de cada uma das zonas. Então foi um trabalho bem completo mesmo. Tem até um 3D aqui para representar como que ficaria no terreno, sabe? E ó, tá bem linda a representação. Aí aqui embaixo também tem uma prancha aqui do sistema viário, de linhas de ônibus, enfim. Tá bem completo. E aí aqui algumas reformulações viárias, assim, de ruas novas que a gente iria propor e coisas assim. Aqui tá um mapa de macrozoneamento de Pinhais, a gente explicou cada uma das macrozonas, né? E como é que isso ia se desenvolver pro desenvolvimento, assim, do trabalho como um todo, né? Então, algumas diretrizes, alterações que a gente estava propondo, né? Algumas coisas que a gente levou em consideração para fazer essas alterações, enfim. De forma geral foi isso. Daí aqui tem 2 mapas de base, né? Que a gente usou também para nossa proposta. Eu queria aumentar o zoom. Olha só, a gente usou mapa de densidade, mapa de uso, para ajudar a embasar também as alterações que a gente fez. Aqui os bairros, se eu não me engano. E esse daqui é de assentamentos precários. Então foi isso, gente, de por 2. Por 3, Planejamento Urbano e Regional 3. Foram em semestres separados que eu fiz, tá? Então, assim, provavelmente eu tô fazendo esse vídeo aqui com 3 semestres. Foi isso, gente, ó. Todas as matérias que eu tô falando eu fiz em um semestre só. Aí, no próximo, eu fiz por 3 e TCC 1, tá? Só essas duas. E aí, depois eu fiz só TCC 2, tá?
Mas vamos lá, por 3. O que aconteceu em por 3? Por 3 foi a proposta para um bairro inteiro aqui da minha cidade. Então a gente tem que fazer uma intervenção no bairro inteirinho. Também foi meio complicado. Também teve esse processo de diagnóstico e aí depois o processo, né, da proposta em si. A gente não entrou tanto nos detalhes, né, porque em um semestre só fica corrido para você propor alteração em um bairro inteiro, né. Então, basicamente, a gente tinha um número X lá de propostas, eu não lembro exatamente, provavelmente era, sei lá, eu lembro que talvez, 3 propostas, 3 desenhos de rua, era uma coisa assim, sabe? Mais ou menos assim que tinha que ser feito. Mas vou mostrar também pra vocês um pouquinho, pra vocês verem como é que foi esse desenvolvimento. Ó, o diagnóstico agora de por 3. Então, começou mais com uma parte mais histórica, densidade populacional, renda per capita, questão de relevo, inundações, zoneamento, bastante coisa. Coeficiente de aproveitamento, altimetria, altura máxima, né? Áreas verdes, ocupações irregulares existentes, o valor da terra, cheios e vazios também, uso do solo, sistema viário, transporte coletivo, ciclomobilidade, conflitos viários, caminhos espontâneos que os pedestres fazem por ali, tem trilho do trem e tem muitos caminhos de pedestres formados ali no próprio trilho do trem, sabe, para atravessar. Aí equipamentos, relacionando um pouco com o Kevin Lynch. Se eu não me engano, eu que fiz essa parte aqui, inclusive. Não lembro qual outra parte eu fiz, mas enfim. Caminhos. Aí aqui é uma matriz CDP que a gente fez, né? Pra embasar até a nossa proposta. Ó, e aqui já mostrando a proposta, né? Mapa síntese geral do que a gente mapeou ali. Mapa de mobilidade, master plan que a gente fez. Proposta de zoneamento do bairro daí, né? Então era algo um pouco mais setorizado, não era da cidade inteira, assim, era algo mais micro, né? Áreas verdes, ciclomobilidade, caminhabilidade, analisando algumas ruas com alguns perfis de via, caminhabilidade também, um cruzamento, né? E como que ficou depois a nossa proposta. A linha férrea, qual foi nossa solução para ela, né? A gente trabalhou alguns usos, fez como se fosse uma espécie de parque linear ali. Elevamos um pouco a linha férrea, então aqui, ó, um pouquinho algumas perspectivas de como que isso ficaria. E foi isso de por 3. Aí, trabalho de conclusão de curso 1. Gente, já vou falar dos dois, né? Do 1 e do 2 juntos. A ideia desse vídeo não é entrar tanto em TCC, inclusive, até porque tem vídeos aqui no canal eu apresentando o meu TCC, tanto o 1 quanto a banca de qualificação do 2 e a apresentação final do 2, tá? Então assim, gente, esse canal tem tudo que você precisa, é quase isso mesmo. E não deixe de assistir se você tem dúvidas sobre como é o TCC de arquitetura. Claro que muda muito de faculdade para faculdade, mas você já vai ter uma boa base mesmo. E assim, a matéria de TCC, a primeira parte a gente teve que desenvolver uma monografia teórica inteira. E essa parte ela foi meio cansativa, principalmente porque a gente não foca tanto nessa parte escrita na faculdade, sabe? E eu ainda fiz iniciação científica, mas mesmo assim eu senti bastante dificuldade nessa parte de que não era algo prazeroso mesmo, sabe? Então eu tive que me esforçar mais, eu senti isso. Já em TCC2, mesmo sendo a parte de projeto e que pela primeira ou segunda vez, sei lá, na faculdade que a gente fez individual, porque sempre foi quase tudo em grupo, foi muito bom, de verdade, eu gostei muito, fiquei muito satisfeita com o resultado do meu TCC, gostei muito de desenvolver a parte projetual, assim, sozinha também, porque daí a gente tem mais autonomia nas decisões, né? Claro que é muito legal desenvolver em grupo, mas foi uma experiência bem interessante também, até pra gente se desafiar mais, porque geralmente a gente fica focado ali em uma atividade só, né? De, eu sei fazer render melhor, eu sei fazer representação melhor, ou, eu sei fazer corte melhor, sei lá, alguma coisa assim. Então foi muito legal mesmo. Vou mostrar assim bem rápido pra vocês o resultado aí do TCC, porque também tem vídeos específicos, né, em que eu detalho bem mais esse processo pra vocês. Eu podia facilmente ficar muito tempo falando pra vocês só de TCC aqui, tá? Então vou explicar bem rapidinho, até porque as pranchas eu tive que salvar ainda separado, porque foi pedido pra fazer assim, mas foram, se eu não me engano, 10 pranchas, vamos ver a legenda aqui, isso mesmo, 10 pranchas para explicar todo o meu trabalho. Então, a primeira mais conceitual, aí depois uma mais de análise, né, do terreno, explicando um pouquinho diretrizes, vamos esperar ela carregar aqui para aparecer para vocês,
Mas eu vou deixar linkado também todos os vídeos sobre TCC para vocês assistirem e verem eu explicando cada um desses mapinhas, tá? Porque nesse vídeo aqui, sem condição mesmo. Gente, tá comprimido, mas ainda assim tá pesado. Então, aqui mais um pouco de esquema, e aí já a planta do pavimento térreo com algumas perspectivas, planta do segundo pavimento com isométrica, explicando também aqui algumas diretrizes aplicadas no projeto. Eu acho que esse daqui é o terceiro pavimento, gente, não é o segundo não, viu? É o terceiro. Mas enfim, gente, ó, só para vocês olharem mais ou menos como é que tá a diagramação, né? Aqui acho que esse que é o segundo. Não, esse daqui é o pavimento de cobertura. Não sei o que aconteceu, acho que não abriu a do segundo. Ah, tá aqui, ó, segundo pavimento é esse. Mas no vídeo vocês entendem melhor, que eu explico o projeto mesmo, tá? Mas de forma geral, quero dizer que tá linda demais, gente. Olha só essa representação maravilhosa, né? Realmente eu me orgulho muito desse projeto, sabe? Aqui um pouquinho de vista, corte, mais vistas e mais cortes, mais perspectivas. Olha só, gente, imagina prédio kart numa edificação assim. Tudo de bom, hein? A implantação, né? E planta de subsolo. Aí um pouco aqui de estudo solar, algumas medidas utilizadas de conforto térmico. Isso daqui eu fiz em render, tá, gente? Não fiz maquete física. Aí eu simulei com render como se fosse uma maquete mesmo. Ficou muito legal. E a monografia em si, né? Então a gente entregou todas as 10 pranchas ali de projeto. E aí teve a monografia também, que deram 160 páginas, que eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, né? Mas, ó, muita coisa escrita, muita pesquisa, aí estudo de caso também, estudo do local. Eu fiz pesquisa de campo também com alguns artistas. Pesquisa de campo não, né? Foi online através de formulário. Mas, ó, muita coisa. Ó, várias referências. E aqui tem os questionários, tá vendo? Bem legal essa parte. Acho que deve ter dado, o quê? Umas 40 páginas de questionário, talvez. E aí, no final, tem as pranchas aqui menores, né? E mais comprimidas também. Mas, enfim, gente, foi isso. Esse foi o vídeo finalizando aí todas as minhas matérias da faculdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um processo bem longo, né? Eu acho que longo é a palavra certa. E cansativo, foi cansativo. Eu saí cansada da faculdade, sabe? Mas, nossa, gente, foi um processo de muita evolução. Eu sou muito grata por tudo. E, enfim, arquitetura é um curso maravilhoso mesmo. Como eu falei pra vocês, eu saí cansada mesmo, porque é um curso que acaba com você, quase. Inclusive, por isso que a organização é muito importante, por isso que eu bato tanto nessa tecla, porque sem isso, gente, eu ia estar destruída. Aí não sei, porque se eu já saí cansada, acho que eu ia ter saído e não ia ter eu, entendeu? Mas enfim, gente, é isso. Ou em outro vídeo a gente pode falar mais sobre esse sentimento depois de formada, não sei. Se vocês quiserem, comentem aqui, que aí, de acordo com o recebimento de vocês, eu penso se eu faço algo assim ou não, se vocês se interessam ou não por isso, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!